o seguinte. O objetivo do trabalho é vocês construírem réplicas, tá? Então esse trabalho que vai ser em conjunto com Ciência da Natureza e Cultura e Inovação, e talvez no segundo trimestre, entre Geografia e junto, é uma proposta para que vocês construam com as próprias mãos uma réplica. Uma réplica de quê? De alguma coisa que diminua ou que evite a poluição, tá? Ah, mas que poluição, senhor? Poluição no ar, poluição na água, poluição no geral, tá? Então, pensando no mundo melhor, de fato. O que a gente vai fazer neste trabalho? Então, a gente vai escolher um dos temas que eu vou apresentar em seguida, identificar a funcionalidade e os benefícios desse sistema, identificar quais os materiais que eu tenho ao meu alcance que eu possa utilizar para construir a réplica deste sistema, tá? Vocês vão construir a réplica desse sistema, esse é o desafio. A gente vai desenvolver e construir uma réplica, depois que a gente viu quais materiais ia utilizar. Então, a gente vai ter que apresentar essa réplica de uma forma criativa, utilizando uma ferramenta chamada de Flipgrid, tá? Que já foi criada, de tudo direitinho, com um vídeo de no máximo 1 minuto. Galera, calma, esse vídeo de no máximo 1 minuto é para o próximo trimestre. No nosso primeiro trimestre, a gente vai ir até a parte 3, ou seja, no nosso primeiro tri, no dia de hoje, na nossa aula, vocês vão fazer o quê para o primeiro trimestre? Escolher um dos temas que eu vou apresentar, identificar a funcionalidade e quais são os benefícios desse sistema que vocês escolheram, identificar quais os materiais vocês têm ao dispor de vocês, na casa de vocês, no escritório de vocês, no quarto de vocês, para construir uma réplica deste equipamento, e vocês vão preencher, ou seja, vocês vão responder este formulário. Neste formulário, eu pergunto coisas como... Vamos lá, deixa eu abrir o formulário para mostrar. Pergunto coisas como... Obviamente, o e-mail, né? O e-mail de vocês, da escola, não preciso repetir isso. Nome completo de vocês e qual é a turma, certo? Que vocês são, para filtrar as respostas, para mim e para Fran. E para a Prof. Sara no CL conseguir organizar as correções no primeiro tri. E depois no segundo, porque a gente vai comparar com esse arquivo. Porque esse arquivo, essa resposta de vocês, vai ser a proposta de trabalho para o segundo tri. Então, no primeiro trimestre, este formulário vale 1 ponto. O que vocês vão responder nesse formulário, além dos dados de vocês? Qual foi o sistema que tu escolheu para construir a réplica? E aí eu vou mostrar para vocês na nossa aula. E aqui, qual os sistemas que a gente tem para escolher, que é energia solar, energia eólica, cisternas, telhado verde, catalisador. Eu vou dizer o que precisa ter na réplica de cada um desses sistemas, tá? Vocês vão ter que responder nesse formulário qual é a funcionalidade do sistema que vocês escolheram, qual é o benefício para a natureza que esse sistema apresenta, quais os materiais que vocês vão utilizar, ou que vocês pretendem utilizar para construir a réplica de vocês, e por fim, vocês precisam me entregar uma foto de um esboço feito à mão, no papel e caneta mesmo ali, desenha mais ou menos o que tu pretende fazer e manda uma foto do teu planejamento, de como tu pretende que o teu trabalho, a tua réplica fique no final, e vai me enviar o formulário. Isso vai valer 1 ponto, beleza? Vai valer o nosso T2 aqui de Cultura e de Inovação. E provavelmente em Ciência da Natureza vai valer 1 ponto, ou algo já combinado com a professora Fran. Ou com a prof. Sara, né? Que seria a prof. de Ciências da Natureza no CL lá, para quem não sabe. Quem não conheceu a Sara no Três Figueiras. Então o primeiro trimestre é isso que tem que entregar. No segundo trimestre, vocês vão entregar um Flipgrid. Para quem nunca usou a ferramenta, não se preocupa. No segundo trimestre, a gente mostra como é que usa, mas ela é bem intuitiva e ela já faz tudo. Ela já configura a câmera de vocês para fazer o vídeo da apresentação, ela já deixa vocês editarem o vídeo depois, deixa vocês usarem chroma key se quiserem, deixa colocar efeitos se quiser. Então, isso é para o segundo trimestre depois que construiu a réplica, tá? Eu vou postar eu vou postar o PowerPoint já com as 2 entregas, mas essa segunda é para o segundo trimestre e a gente ainda vai combinar sobre isso e como ela vai ser feita. Então, os sistemas que vocês podem escolher para construir as réplicas de vocês e o que precisa ter em cada réplica, ok? Que é importante, o que tem que ter na réplica. Bom, se eu escolher um sistema de geração de energia solar, não basta ter só a placa
que coleta a luz para transformar em energia. Precisa ter a placa que coleta a luz, o inverter, que é quem inverte essa luz em energia, e um reloginho, um meter aqui, ó, pode ser uma caixinha, que vai ser o carinha que vai mandar essa energia ou para casa ou por uma estação de rede elétrica, tá? Lembrando que esse é um sistema que eu estou mostrando para vocês, que a gente chama de sistema on-grid. O que significa um sistema de energia solar on-grid? Ele tá ligado na rede de energia da nossa fornecedora de energia elétrica. Então, sim, eu consigo economizar energia elétrica, porque quando eu não estou consumindo a energia elétrica do meu painel solar, eu estou devolvendo para a rede. Eu estou ligado na rede da minha fornecedora e isso converte o meu valor de pagamento, meu valor de consumo da energia. Então, quando eu não uso, ao invés de estar comprando energia da minha fornecedora, eu estou vendendo energia para minha fornecedora. Existe um outro modelo que a gente chama de off-grid, que é quando a gente não tem esse cabinho verde aqui em cima, não vai para os postes, vai só para uma bateria dentro da minha casa, e quando eu não estou consumindo, eu estou guardando na bateria, e quando não tem como guardar na bateria, ele simplesmente não vai para lugar nenhum. A gente não está gerando energia porque a gente não está usando e não tem onde guardar. A gente está gerando, mas está jogando fora, tá? Então, se escolher o sistema solar, o que precisa ter na tua réplica? Precisa ter a placa solar, obviamente, que é o principal, né? O principal mecanismo aqui. O inverter, que pode ser uma caixinha de fósforo, por exemplo, uma caixinha que tu fez com um pedaço de papel e escrito ali inverter. Tem que ter o relógio, o meter, tá? Que também é uma caixinha, um retângulozinho, enfim, pode ser, como eu falei, uma caixinha de fósforo, ou pode ser uma caixinha de palito de dente, sei lá, vocês vão usar a criatividade de vocês para construir essas coisas. E precisa ter ou a casa, opa, troquei sem querer, ou a casa, ou os postes, tá? No final da explicação, eu abro para perguntas, ok? Então pode ter a casa ou os postes, vocês podem escolher um dos dois. O outro sistema que vocês podem escolher é o sistema de geração de energia eólica. Ou seja, ao invés de ter a placa, vocês vão ter um catavento, que transforma a energia do vento em energia elétrica. Então, nesse tipo de réplica, vocês teriam que ter o aerogerador, que é o catavento, como a maioria de vocês conhece. O inverter também, porque tem que mudar a energia ali, tem que transformar a energia em energia elétrica. A mecânica em energia elétrica. O meter, que é um relógio, se a gente for colocar para a casa ou para os postes. E também vocês vão escolher se vocês vão construir réplica de uma casinha ou réplica de postezinhos para onde vocês vão mandar a energia que coletaram do catavento. Então os dois são bem parecidos, o solar e a eólica. A diferença é que não tem uma placa, coleta energia do sol, e a outra tem um ventilador, um catavento, que coleta a energia do vento, tá? O terceiro sistema que vocês podem escolher é um sistema de cisternas. O que é um sistema de cisternas? É quando tu coleta a água da chuva do teu telhado, aquela que escorre no telhado, e tu manda toda essa água coletada para dentro de um recipiente, para dentro de uma caixa d'água, ou para dentro de um tonel, que nem essa fotinha do lado aqui verde, que foi feita bem faça você mesmo, ó, bem maker, só PVC, conexão de PVC e um tonel de água, daqueles tonéis que a gente encontra aí por aí de plástico no mercado. Para que serve esse sistema de cisterna? Para te aproveitar a água da chuva para lavar calçada, para regar as plantas, para dar descarga no vaso sanitário. Então, no primeiro modelo tem um modelo aqui bem maker, assim, bem faça você mesmo, para utilizar água para rega aqui. Tem uma torneirinha que tu pode usar, encher teu regador de plantas. E do lado direito tem uma casa com todo o sistema mais automatizado, mais moderno, onde ele coleta a água lá da chuva, manda lá para a caixa d'água aqui da cisterna que está abaixo do solo. E aí dessa água tem um motor que manda ali, ó, pros vasos sanitários, que manda para regar as plantas. Vocês podem optar qualquer um dos dois sistemas para montar. Nesse sistema, vocês precisam ter, no mínimo, na réplica de vocês, um reservatório, obviamente, porque é onde se guarda a água da chuva, tá? As conexões do telhado da casa até esse reservatório, e desse reservatório por uma plantação ou por uma grama,
ou para um vaso sanitário, vocês vão escolher. E vocês vão precisar fazer a casa, né? Porque é por onde a gente coleta a água, é do telhado. Então, para ter um telhado, tem que ter uma casa. Então, vocês vão ter que fazer uma réplica de uma casinha, tá? Seja ela como vocês pretenderem. Não precisa ser uma casa de, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 cômodos que nem essa aqui. É a casa de vocês, tá? Vocês vão inventar, vocês vão criar a réplica da casa de vocês. Mas precisa ter, no sistema de cisternas, precisa ter o reservatório, as bombas ou conexões e a casa. O outro sistema que vocês podem escolher é o telhado verde. O que é o telhado verde? Para que ele serve? Bom, ele serve para ajudar na climatização do ambiente. Ou seja, nosso ambiente não vai esquentar demais, nem esfriar demais, porque a gente tem plantas no nosso telhado. Então ele ajuda a gente a economizar energia no ar-condicionado, nessas coisas que servem para clima, tá? Então, que são vilãs na nossa casa, inclusive a geladeira. Quando ela tem que trocar energia, meu Deus, a gente gasta muita energia elétrica. E a energia elétrica ainda é originada de uma produção aí que não usa, né, essa parte sustentável de solar e eólica. Essas partes, esse tipo de geração de energia ainda é minoria. Então, para vocês construírem esse telhado verde, que é basicamente ter plantas em cima do telhado numa casa, é óbvio que na réplica de vocês precisam ter, no mínimo, uma placa verde com plantas artificiais ou reais. Depende, vocês vão criar. Se vocês quiserem plantar feijão em cima da casinha de vocês, com algodão, tá valendo. Se quiser só desenhar um monte de arvorezinha, fazer com bolinha de papel, as árvores, pintar de verde e colocar no teto, tá valendo, não tem problema, tá? Mas precisa ter a placa verde, que seriam as plantas artificiais ou reais. Terra, essa terra pode ser uma representação, não precisa ser terra real, tipo, vou ali no quintal da minha casa, vou pegar um punhado de terra e jogar em cima da minha maquete. Não, pode ser uma plaquinha pintada de marrom, simbolizando a terra, pode ser, usem a criatividade. Se quiser plantar realmente, também pode, planta feijão ali e vê se vai crescer, não tem problema. Ou alguma verdura e tal. Precisa ter um telhado, obviamente, e se precisa ter um telhado, é claro que precisa ter uma casa ou um prédio, vocês vão escolher qual dos dois vocês vão criar aí em cima dessa casa, em cima desse prédio. Vocês vão elaborar o telhado verde de vocês. O outro sistema é um catalisador que vocês podem construir. Vocês podem construir a réplica de um catalisador. O que é um catalisador, para quem nunca ouviu falar? Ele existe na maioria dos carros que são a gasolina ou a álcool e serve para filtrar um pouco das impurezas que tem no ar que sai do motor depois da combustão. Então, normalmente a gente não vê esse equipamento porque ele fica embaixo do carro, antes do cano de descarga, aquele caninho que tem atrás do carro que solta uma fumacinha de vez em quando. Então, se essa fumacinha tá muito escura, provavelmente esse filtro não tá funcionando muito bem, que a gente chama de catalisador. Então, para quem for fazer o catalisador, a réplica de um catalisador, lembra, dá para usar 2 garrafas PET. A ponta da garrafa PET, ó, parece com a ponta desse catalisador. E aí, a regra aqui é que o dispositivo da réplica de vocês precisa ser transparente para enxergar o que tem dentro. E vocês precisam criar um filtro virtual ali dentro. Pode ser com pano, pode ser com esponja, dentro do teu catalisador, para simbolizar o filtro que tem dentro do catalisador, que filtra a impureza do ar antes de sair lá pelo cano de descarga do carro, tá? Então precisa ter o invólucro transparente, ou seja, esse formato dele em cilindro. Fica a dica lá da garrafas PET, seja de água ou de refri, enfim, ela já é transparente. Tem que ter as entradas e saídas de ar, que são essas 2 pontas aqui. E tem que ter o simbolismo lá dentro de um filtro. Pode ser um pano dobradinho lá dentro, pode ser uma esponja dobradinha lá dentro, pode ser qualquer uma dessas coisas. Pode ter qualquer tamanho, tá, galera? Pode ser uma garrafa PET gigantona ali de 2 litros, ou pode ser uma garrafa de 600, vocês sabem. Mas aqui na ideia, vocês vão precisar de 2 no mínimo para construir isso, se vocês seguirem a ideia de usar garrafa PET. E o último sistema que vocês podem escolher é um filtro de manga. O que é um filtro de manga? Ele é muito parecido com um catalisador, só que não estruturalmente. Ele serve para filtrar também as partículas que são encontradas nos gases emitidos de algum sistema de fábrica, tá? De alguma indústria. Ele tem esse formato aqui, tá? Que também dá para fazer com uma garrafa PET, ou uma garrafa de leite, ou uma garrafa de suco, certo?
E aqui dentro a gente tem mangas, a gente tem tipo ductos que servem como filtro. Muito parecido com um catalisador, só que muito maior, porque é a nível de indústria, a grande escala. Então, quem for escolher o filtro de manga, o que precisa fazer? Precisa fazer as manguinhas lá dentro? Não, este não precisa ser transparente. Mas ele precisa se parecer com o filtro de manga da indústria. Então, ele precisa ter o recipiente, esse formato aqui, circular ou retangular. Ele precisa ter as entradas e as saídas de ar aqui, ó. Todos têm uma entrada e uma saída de ar. Esse do cantinho tem esse duto azul aqui, que é a entrada e saída de ar. Ele precisa ter o tripé de sustentação para ficar em pé, porque pode ver que ele é um cone lá embaixo, então tem que ter um cone de vocês, certo? E ele precisa ter essa portinha aqui, ó, para manutenção dos filtros, certo? Essa portinha azul aqui com um monte de torneirinha. Combinado? Então, são esses os 3 sistemas que vocês podem optar para construir uma réplica. Sor, essa réplica tem que funcionar? Não, essa réplica tem que se parecer com o sistema para vocês utilizarem na explicação de vocês. Ah, mas como é que eu faço isso? Depois que vocês realizarem a proposta de hoje, que é preencher o formulário, eu vou gravar alguns drops, alguns videozinhos pequenos de como eu construiria cada um desses processos. Mas não é para vocês me copiarem, é para vocês criarem a réplica de vocês, tá bom? Porque nem sempre a gente vai ter o mesmo material. Então aqui vocês terão que usar a criatividade de vocês. Mas neste primeiro trimestre, o que é para entregar é o preenchimento desse formulário. Beleza? Então no primeiro trimestre a gente vai preencher o formulário com as escolhas que a gente fez, dizendo quais materiais a gente vai usar. E depois, no segundo trimestre, a gente vai construir a réplica e aí sim apresentar a réplica utilizando o Flipgrid.